Olá, bem-vindo ao canal Ruindo Muralhas, canal de palavra, oração e fé. A palavra de hoje é sobre José, o jovem resiliente. José foi governador do Egito, mas antes de ser o segundo maior de todo o Egito, ele saiu da condição de filho amado do seu pai Jacó para a condição de escravo ao ser vendido por seus irmãos invejosos. Ele lidou com crises familiares, ficou órfão de mãe no nascimento do seu irmão caçula, lidou com a inveja dos seus irmãos que não gostavam dele, lidou com a fama de fofoqueiro, já que tinha de dar relatório ao pai de tudo que seus irmãos aprontavam. Os irmãos de José aprontaram tanto que, movidos pela inveja, o venderam como escravo a uns mercadores e ainda mentiram ao pai dizendo que um animal tinha devorado José. No livro de Salmos, capítulo 107, do 17 ao 19, fala da condição de José como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro em seu pescoço, até se cumprir a profecia a respeito dele e a palavra do Senhor tê-lo provado. Muitos desistem no meio do processo por não aguentarem a provação. Pensam que por terem recebido uma promessa do eterno Senhor, ela tem de se cumprir imediatamente e sem tantas aflições, e não esperam o tempo certo dela se cumprir. Há um processo de quebrantamento, de aperfeiçoamento, fortalecimento, transformação e mudança no caráter que precisam estar alinhados com a promessa feita pelo Senhor e bispo da nossa alma. José foi comprado por Potifar, comandante da guarda de Faraó, que o levou para ser seu escravo em sua casa. E mesmo escravo, José prosperava e se sobressaía em tudo o que colocava as mãos. José não murmurava, não se assentava em meio a outros escravos para reclamar do seu senhor. Seu segredo para se manter íntegro? Permanecia buscando o seu Deus, por isso ele prosperava. E a sua fidelidade a Deus o levou a se destacar diante dos olhos do seu senhor. Potifar viu que Deus era com José e o colocou como chefe de toda a sua casa. Em Gênesis 39, verso 5, diz que o Senhor Deus abençoou tudo o que Potifar tinha por causa de José. Tem honra e destaque para quem anda em integridade diante de Deus. Deus faz com que você seja visto. José, então, continuou sendo excelente em tudo o que fazia, até que foi provado mais uma vez. A mulher do seu senhor se apaixonou por ele e o tentou a se deitar com ela. Mais uma vez, em sua integridade, ele fugiu daquela situação. Mas a mentira da mulher de seu patrão, ao dizer que ele a atacou, o levou a sofrer mais uma injustiça e ser lançado na prisão. José poderia murmurar contra Deus, blasfemar, até porque tudo que ele fazia de correto, ele no final sofria alguma injustiça. Mas ao invés de reclamar, ele se voltou cada vez mais a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, sendo-lhe bondoso e o fazendo encontrar favor aos olhos do carcereiro. E a honra se manifestou mais uma vez, pois o carcereiro o colocou como chefe de todos os presos. E o carcereiro não se preocupava com nada, porque o Senhor prosperava José em tudo que ele colocava as mãos. José estava passando por cada departamento do reino de Faraó, sendo provado e aprovado por Deus para um final maior ainda, o qual ele não sabia, mas confiava que o Senhor Deus o levaria. Na prisão, José tinha as chaves de tudo. Uau! Um prisioneiro com as chaves da prisão? Sim! E ao invés de fugir, ele permaneceu firme, orando e trabalhando, porque sentia bem no íntimo que havia um propósito para aquilo tudo que estava vivendo. Ele mantinha estreita comunhão com o Deus de seus pais e perseverava em se manter firme nas lembranças dos sonhos que teve quando ainda era criança. E, claro, sustentado pelo Espírito de Deus que o mantinha equilibrado, aguardando até o Senhor o tirar dali. Nem na prisão José deixava de ser cuidadoso, organizado e higiênico. Ele carregava a glória de Deus em si mesmo. Cada vez que nos aproximamos de Deus em oração, submissão e obediência à sua palavra, Ele nos aperfeiçoa, nos tornando parecidos com Ele. Isso vai se tornando tão natural que as pessoas ao nosso redor percebem quão mudados estamos e querem logo saber como conseguimos.
Na adversidade, mantenha o foco e seja administrador de suas emoções e situações pelo poder do Espírito Santo que te auxiliará se o convidares a fazê-lo. Ore, peça revestimento de poder e capacidade do alto e continue. Veio a tentação do desânimo, da zombaria do inimigo? Clame por ajuda e proclame a palavra de Deus. Diga o que ela diz respeito a você. Proclame as verdades bíblicas a teu respeito e exalte a Deus. Ele está te conduzindo nessa etapa e confiando em você, que você não irá desistir. Ele já te deu as armas poderosas contra as guerras e ataques mentais que você sofre diariamente. Efésios 6 nos manda revestir de toda a armadura de Deus. Temos armas certas para cada ataque. Precisamos então usá-las. O adversário de nossas almas usa os versículos da palavra de Deus de modo contrário contra nós. Ele manipula os versículos a seu bel prazer para nos trazer dúvidas. Então, use a palavra de forma firme contra ele. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito e é real. José, mesmo na prisão, estava sempre em oração, sempre. Temos que encontrar tempo de oração para sermos vitoriosos e perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente, alimentando o nosso espírito e disciplinando nossa alma a se render ao poder e à verdade da Bíblia. Creio que no íntimo José sabia e se apegava às promessas de Deus reveladas a ele em sonhos. Ele era o que sonhava sempre e creio que mesmo na prisão ele não deixou de sonhar. Os sonhos são o meio que Deus usa para revelar direção, cuidado, atenção na caminhada, promessas e intimidade. Escreva os sonhos que o Senhor tem lhe dado em um caderno e ore buscando do Espírito a resposta dos enigmas dentro dos sonhos. Ele te dará. As promessas de Deus para José pareciam até demoradas, mas ele decidiu perseverar em oração e comunhão e servir a Deus, dando o seu melhor em qualquer ambiente que ele se encontrava e a despeito de quem o cercava. José era fiel e íntegro, ele não se moldava às circunstâncias e aos locais em que estava. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro em seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para como bem quisesse sujeitar seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Salmos 105, do 16 ao 22. Que exaltação! E tudo com o propósito que Deus tinha de preservar uma nação que estava sendo construída por ele quando a prometeu a Abraão, seu amigo. Agora, José era chefe também de seu antigo senhor. E se José resmungasse? E se ele murmurasse? E se ele fugisse das torturas que sofreu no Egito? Talvez tivesse morrido no deserto ou até sobrevivesse e chegasse de volta em Canaã, onde morava sua família. Mas passaria a mesma fome que estava vindo sobre a terra e estaria como todos lá na sua casa, impotente diante da fome. Teria abortado os planos que Deus tinha para ele viver e ser diante da nação mais poderosa daquela época, o Egito. As promessas que o Eterno fez a Abraão não seriam frustradas, pois Deus levantaria outro no lugar de José. Mas José permaneceu firme. Agora o que era escravo, injustiçado e prisioneiro se torna o governador de todo o Egito, o segundo maior em todo o reino, acima dele somente Faraó. Quando Deus exalta seus filhos, sempre é para um propósito maior do que o nosso. Assim como ele, você e eu temos livre-arbítrio de escolhermos qual caminho seguir, se da obediência e perseverança, suportando as privações, provações, afrontas, humilhações que são lições para a formação de um caráter ilibado e que nos levará à intimidade com Deus para recebermos dele o aperfeiçoamento, a resiliência, a sabedoria e a capacidade de resolver as crises e situações que nos forjam melhores soldados.
Ou será que devemos largar tudo e sermos mais um na multidão dos desistentes e dos que pecam contra Deus, o Senhor, que é bendito para sempre? Amém. Dizendo que Ele não se importa com o nosso sofrimento, que Ele está demorando ou que Ele não fará mais nada porque não merecemos. Cuidado, os pensamentos vão da rebelião à vitimização. O que fazer então para vivermos todas as promessas que o Pai de amor nos deu? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Isso são características dos humanos e não do eterno. O que Ele prometeu, Ele fará. Tudo e todos têm propósito e Ele nunca esqueceu as promessas e as palavras que Ele disse. Ele nunca se enganou em qualquer coisa. Ele é perfeito. Para viver as promessas de Deus é preciso perseverar, entender o propósito, suportar o processo com galhardia e fé, ter integridade durante o processo, falar e executar, palavras e ações em unidade, elas têm de estar atreladas uma à outra. Reverenciar aquele que prometeu, crendo, obedecendo piamente em tudo e caminhando em comunhão total e genuína com Ele. Aguardar o tempo do cumprimento das profecias a teu respeito. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 23 a 25. Toda promessa tem um fim proveitoso e não é individual, sim coletivo. José foi chamado desde o ventre de sua mãe para proteger e dar continuidade à promessa que Deus havia feito ao seu bisavô Abraão e preservar uma nação inteira e outros povos ao redor de serem dizimados pela fome. A promessa não é sobre um, mas sobre todos o que o Senhor quer salvar. Seja como José, tenha resiliência e foco no seu chamado e você viverá a honra de ser chamado de governador de muitos irmãos ou de governador de muitas situações. A honra de ser participante da história que Deus escreveu para toda uma geração. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Semeie na vida de alguém curtindo e compartilhando esse canal e esse vídeo.